E nós estamos nesses dias de quartas-feiras e vamos, continuar e penso que a gente continue até dezembro, até a última quarta-feira de dezembro, trabalhar esse assunto. Qual é o assunto? Celebrando o Espírito Santo. Nós temos um tema anual na igreja, dependência do Senhor, dependência de Deus, ou dependendo de Deus, que ele faz parte da nossa vida. A Bíblia se ocupa em falar sobre a nossa dependência do Senhor, desde o início até o final, para tudo e em tudo. E quando nós falamos de celebração ao Espírito Santo, também diz respeito a todo o contexto bíblico. E nós vamos tratar sobre isso. Eu penso que nós vamos ter tempo, bastante tempo, embora as ministrações não serão tão alongadas nas quartas-feiras, e eu ainda não comecei porque está trazendo essa informação, mas nós vamos ter tempo de celebrar muitas coisas a respeito do Espírito Santo, e eu serei despertado, você também será, nós seremos despertados acerca de questões da nossa vida, aspectos da nossa vida que talvez estejam infrutíferos. A gente cantou aqui, dá-me um coração igual ao teu. A gente cantou, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Eu sei que dentro de mim há muita coisa boa, dentro de você também há muita coisa boa. Mas quando a gente canta essa canção, principalmente eu penso que possa sim haver dentro de mim e que envolva a minha vida alguma coisa que não esteja compatível com o propósito de Deus, alguma coisa que não esteja compatível com a vontade de Deus para a minha vida. E dentro desse campo de ação, não quer dizer que uma coisa seja objetivamente um pecado, mas que, olhando para o prisma, o pensamento, o querer de Deus para a minha vida, se eu estiver fora do propósito, isso sim pode ser um equívoco na minha vida, que pode me trazer várias complicações. Por exemplo, uma pessoa se casa não num julgo desigual, mas num julgo igual. Casa-se com alguém que teme ao Senhor, mas essa pessoa usou o preceito de eu vou casar com aquela pessoa simplesmente porque ela serve ao Senhor e eu vejo que ela serve ao Senhor. Será que está certo? Será que não deveria ter orado para ir também ver a vida da pessoa, namorar para ver os pensamentos, as ideias da pessoa que, não obstante ao fato de temer ao Senhor, buscar a vontade de Deus, pode ter pensamentos na vida humana comum que desentoa com outra pessoa. Então, em algum aspecto vai ter um julgo desigual porque não combinaram, não acertaram aquilo antes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, não é objetivamente um pecado, mas se não orou, não buscou a vontade de Deus, estou dando um exemplo fácil de entender. Então, de certa forma, foi uma decisão tomada fora da orientação de Deus. Então, eu creio que isso pode acontecer comigo e acontecer com você. Tomarmos uma decisão em algum momento da nossa vida que não seja a orientação e a plena vontade de Deus para nós. Então, nesse campo, eu sim, Ednei, preciso, a partir de desvios de conduta espiritual ou qualquer escolha da minha vida, que o Senhor transforme o meu coração, transforme a minha vida. Você também? Amém. Quando nós falamos o tema celebrando o Espírito Santo, celebrar quer dizer comemorar. Celebrar quer dizer festejar ou com exaltação. Então a palavra celebrar o Espírito Santo quer dizer comemorar, festejar, celebrar exatamente com muita exaltação, viver a nossa vida diária que glorifique ao Senhor. Quando é que isso acontece? Quando eu me deixo ministrar pelo Espírito Santo, quando eu permito, quero e oro que o Espírito Santo trabalhe a minha vida, que o Espírito Santo ministre a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, de uma maneira, obviamente, bíblica. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Um texto muito conhecido, foi até lido esses dias, mas eu gostaria de mencionar alguns textos hoje, de João 16, a partir do versículo 7. Qual o tema mesmo dos nossos encontros de quarta-feira? Celebrando o quê? Celebrando o Espírito Santo. Então eu gostaria que você deixasse isso bem pontuado. Vira para a pessoa que está perto de você, se tem alguém, e diga, celebrando o Espírito Santo. Diga, nós viemos aqui para começar, para continuar,
celebrando o Espírito Santo. Então o que vai acontecer? Possa haver áreas da minha vida que eu já esteja celebrando o Espírito Santo. E pode haver áreas da minha vida que ainda não esteja. Mas se não estou, vou começar hoje. E se eu já estou em alguma área, vou continuar hoje. Quem diz amém? Vou continuar a partir de hoje, amém? Glória a Deus. Então vamos ver isso aqui. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 16, a partir do versículo 7, diz: digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, quem está falando isso é Jesus, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos fará anunciar ou vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? A palavra? Ore comigo. Pai, nós estamos diante de uma mesa muito farta, que é a mesa da Tua palavra, onde está o pão que nos alimenta. Essa mesa é tão farta que nós nos lembramos em oração do que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cremos que esta palavra saiu da Tua boca, e todas as verdades acerca da nossa vida, elas têm vindo do Senhor, e nós queremos acolher a Tua palavra como uma verdade imperiosa para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, ministra esta verdade a mim e à vida do meu irmão e a tantos quanto o Senhor quiser alcançar. Quem diz amém? Nós podemos celebrar o Espírito Santo orando, sim ou não? Nós podemos celebrar o Espírito Santo cantando. Nós podemos celebrar o Espírito Santo lendo a palavra. Nós devemos celebrar o Espírito Santo cumprindo a palavra. Então existem muitas maneiras e formas da gente celebrar, da gente festejar, da gente comemorar o Espírito Santo. Comemorar o Espírito Santo na nossa vida. Exemplo, quando nós lemos na Bíblia um célebre versículo que fala sobre a unção do Espírito Santo, e na verdade é uma orientação que Paulo deixou à igreja. Ele escreve aos Efésios, vamos lá, no capítulo 5, um texto que todo mundo conhece. Ele diz, Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Só que antes ele disse: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, quando nós entendemos a vontade de Deus, nós estamos celebrando ao Espírito Santo. Por quê? Não há ninguém que possa trazer uma revelação da vontade de Deus para a minha vida, a não ser o Espírito Santo. Ah, pastor, mas e a palavra? A palavra tem um monte de gente que lê e não entende nada. Tem um monte de gente que se utiliza das escrituras sagradas para debates jurídicos, frases em processos. Então, se utilizam do texto sagrado para as coisas que eles querem aproveitar. Mas quando pessoas naturais vão ao texto sagrado, é como se tivesse um véu colocado. É como se houvesse um véu posto. É por isso que Paulo, quando ele se dirige à igreja que estava em Corinto, está escrito, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. E aquele que pensa só com a cabeça natural, ele lê a Bíblia, mas as Escrituras não mudam a sua vida. Por quê? Porque ele está olhando sobre o prisma natural. Mas quando alguém vai às Escrituras e pede ao Espírito Santo que lhe abra o entendimento, de vez em quando eu repito isso aqui, o mesmo Espírito que estava na vida de Paulo, inspirando ele a escrever a carta aos Efésios, o mesmo Espírito do Senhor que estava na vida de João, inspirando a revelação do Apocalipse, é o mesmo Espírito que está na minha vida e na sua. Então, não há ninguém que possa explicar o que escreveu, a não ser aquele que escreveu.
Não há ninguém que possa explicar melhor. Você já deve ter visto um escrito, e foi ontem. Ontem fui ao médico e me deparei com uma doutora que escreve que dá para ler. Nem tudo, mas a maioria dá para ler. Mas você já deve se deparado com alguém que escreveu, e não vai aí uma crítica. Não vai aí uma crítica, mas é só uma constatação. Que escreve coisa que você não entende. Não entende nada. Se você ler a receita, então, não entendeu menos ainda. Mas como é que quando você chega com a receita no balcão da farmácia, a pessoa olha, vem com a caixinha já ali? Por quê? Será que ele entendeu a letra? Pode não ter entendido a letra e tudo que está escrito, mas entendeu o viés da coisa. E quando a pessoa da farmácia não entende muito o que escreveu, geralmente pergunta: o que você tem mesmo? O que você... Aí ele é induzido a saber da medicação, e me permita, dos garranchos, daquela linguagem enigmática, é melhor do que dizer aquela linguagem enigmática, a saber qual é a medicação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas se essa pessoa não souber, você vai voltar à pessoa que escreveu aquela linguagem enigmática e vai perguntar: o que é isso aqui? A pessoa tem que saber. Ela vai saber o que ela escreveu, porque está habituada a escrever daquela forma. Se o Espírito de Deus mandou escrever qualquer coisa que eu não entenda, é só perguntar a Ele. Então a gente começa a celebrar o Espírito Santo a partir do momento que a gente entende que precisa dele. Então toda celebração começa quando a gente entende depender, precisar do Espírito Santo na nossa vida. E não há ninguém em sã juízo que necessite do Espírito Santo, que não vai pedir a Ele. É irracional eu querer saber algo profundo da minha vida. É irracional eu pedir para uma pessoa desvendar para mim, sendo que eu tenho acesso à fonte. Eu tenho acesso à presença de Deus. Eu tenho acesso ao Espírito Santo. O Espírito Santo está na minha vida. Eu estou falando a meu respeito, você fala o seu. O Espírito Santo está presente na minha vida. Foi Ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus falou isso, Ele está dizendo: é impossível que alguém seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, se não for pela ação gloriosa do Espírito que eu vou enviar. Então, se você está aqui e você veio para celebrar o Senhor, adorar a Deus, você já foi convencido de alguma coisa. Ainda que você não tenha sido convencido, presbítero Fernando, de tudo, mas pelo menos você quer. E esse é o ponto de contato, o nosso desejo, a nossa fome, a nossa vontade, o nosso querer estar junto ao Senhor, às águas de Deus, ao mover de Deus. Quando nós demonstramos esse interesse, Ele abre a torneira do céu, e o fluxo glorioso do Espírito, que já estava vindo, ele vem de uma forma caudalosa. Oh, glória a Deus! E esta revelação, esse poder de Deus vem para curar, vem para sarar, vem para transformar, vem para fazer com que a gente seja uma pessoa inteira na presença do Senhor. Eu quero dizer a você que eu preciso estar completo na presença do Senhor. Mais alguém comigo? Mais alguém comigo? Nós precisamos disso, porque há limitações em nós. E eu quero dizer que não há ninguém melhor do que o Espírito Santo, presbítero Alessandro, para fazer isso. Até porque a Bíblia diz que se eu aparecer diante de você gemendo, não tem aquele negócio de criança. Criança que não sabe falar. Criança que não sabe falar, ela chora, ela geme, sim ou não? Tem até algumas pessoas grandes que querem se fazer de criança e ficam gemendo na vida. E se o gemido de uma criança não é interpretado pelo pai e pela mãe, na maioria das vezes se sabe. Quando é que a criança chora? Primeiro, quando está com fome.
Oh, meu Deus do céu! Quando a criança está alimentada e está chorando, o que a mãe e o pai vai ver? Vai apertar o ouvidozinho, vai mexer no nariz, na gargantinha, na juntinha, para ver aonde está doendo, porque alguma coisa está incomodando. E se é alguma coisa física, quando você tatear, tocar, a criança vai gemer mais, sim ou não? Não é verdade? Igual aquele personagem, mas não vou contar isso, não tem a ver com a palavra de hoje. Enfim. E aí, o exame, o palmilhar, o apalpar cada lugar, cada detalhezinho do corpo, vai revelar onde está a origem, a razão da dor que está propiciando o choro. Assim sou eu e você em relação ao Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E está escrito, se não me engano é no livro de Romanos, que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis é que não tem expressão humana. É um gemido, é um choro que quem tem intimidade com o céu, acontece na vida dele, na vida dela, quando está em perfeita harmonia com o Senhor. É algo que nem a própria pessoa sabe dizer ao certo. É uma linguagem espiritual que o Espírito que está dentro de nós, se movendo ou movendo-se, leva até o trono da glória e da graça do Senhor. E há uma tradução perfeita ali no reino dos céus. Quando o gemido chega ali, Deus sabe o que é, porque é o seu Espírito que está agindo na nossa vida. O que é isso? Coisa que eu não sei dizer para Deus. Sintomas, emoções, sentimentos, qualquer coisa que eu gostaria de dizer, mas eu não sei o que seja aquilo na minha vida. Mas quando eu estou em oração, o Espírito Santo está se movendo na minha vida, está movimentando o meu ser, e a gente entra naquela ambiência. Por isso que o falar em línguas não é uma coisa mecânica. Vamos todo mundo falar em línguas, não é uma coisa mecânica, é algo que acontece, que é resultado de uma profunda intimidade daquele momento que nós estamos com o Senhor. Ah, eu estou no trânsito aborrecido, vou falar em língua para passar o mau humor. Que isso? Não vamos insultar o sagrado, não vamos insultar o divino, não vamos trazer para o divino para uma coisa casual nossa. O Espírito e o mover do Espírito é para quem está aceitando aquilo ali, é para quem está interagindo com aquilo ali. E aí a graça entrando em ação com a fé que está no meu ser em ação, essa aproximação, esse relacionamento com o Senhor, esse toque poderoso do Espírito Santo age na minha vida, e dali vai fluir coisas extraordinárias que vão glorificar a Deus, que vão celebrar ao Senhor, e que vai também não só levar ao trono de Deus aquilo que eu preciso e não sei o que seja, como também trará respostas, trará resultado para aquele que está nessa sintonia com o Senhor. Então, celebrando o Espírito Santo não é celebrar, não é celebrou, é celebrando, é uma vida celebrando. Celebrando o Espírito Santo fala de estarmos ligados com o Senhor, de estarmos antenados com o Senhor. Não é o trono da graça, da misericórdia, das respostas de Deus, não, é da nossa vida, é do nosso ser diante do altar de Deus. Então a gente pode cantar, a gente pode orar, a gente pode ter responsabilidade com a palavra, mas se a gente não praticar e não tiver uma vida que glorifique o Senhor, talvez a gente não consiga celebrar o Espírito Santo. Talvez a gente tente usá-lo como um mecanismo de respostas, um mecanismo de ajuda. Espírito de Deus segura, não é chave de roda nem macaco de carro, que está lá, você nem limpa ele. Espírito Santo de Deus na vida do crente não é o estepe de um carro que está lá, você calibra os 4 pneus e não lembra de calibrar o coitadinho que está lá, que pode estar murcho. E aí fura o pneu na estrada, vai parar para trocar, não sei se já aconteceu com você, aí vai querer levantar o carro, o macaco, cadê o macaco? Vai pegar a chave de roda, levantou, vai pegar a chave de roda, cadê a chave de roda? E aí lembra que tem uma roda, que é estepe, cadê? Está lá no lugar dela, aí vai botar a mão, está murcho. Espírito Santo não é uma pessoa
que eu vou me lembrar dele na hora que eu estiver precisando de alguma coisa. Espírito Santo é uma pessoa que quer compartilhar das decisões da minha vida, que quer me guiar às pastagens verdejantes e às águas tranquilas e ao movimento do céu para mim, que quer me levar a um nível espiritual de relacionamento perpétuo. É claro que tem dia no trabalho, alguns detalhes da nossa vida que não dá para ter como a gente gostaria de ter ou precisaria, mas logo a gente recobra. Logo a gente se reinventa nele. Senhor, me perdoa, esse dia eu orei pouco, esse dia eu falei pouco com o Senhor, não se afaste de mim não. Vai lá o Davi todo errado, ele ora no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo não há arrependimento. Se você está aqui, um dia se arrependeu dos seus pecados, obra do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá. Você pode oferecer resistência hoje, pode oferecer resistência amanhã, porque aqui deve ter gente que fez isso com o Espírito Santo. Presbiteriano tem cara que deve ter resistido bastante. E a Bíblia diz para eu e você não resistirmos ao Espírito Santo. Por quê? Porque se eu resisto ao Espírito Santo hoje, vou abrir meu coração para ele só semana que vem, uma semana perdida. Se eu abro meu coração ao Espírito Santo com 50 anos de idade, mas ele já estava falando comigo desde que eu nasci, 50 anos de vida perdida. Por quê? Porque é um preceito do Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, e não dá para ter coração sábio sem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você está entendendo? Essa celebração do Espírito Santo em nossa vida, ao Espírito Santo, é algo perpétuo na nossa vida, é algo eterno, é algo que tem que estar todo o tempo. E como não há condição de ninguém ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, sem a presença do Espírito Santo, possa ser que aí seria uma coisa até mais complicada e mais difícil, e talvez mais triste, de alguém se contentar com um pingar de gotas d'água sobre a cabeça, enquanto o Senhor tem uma cachoeira para derramar. Alguém receber uma coisinha de Deus. Quando eu digo coisinha, eu não estou menosprezando, porque qualquer movimento de Deus é glorioso, mas coisinha em relação a tudo que Ele queria fazer. A pessoa recebe, se satisfaz com aquilo e não continua perseverando, não continua buscando, não continua se envolvendo. Isso é algo que eu falo reiteradas vezes aqui, porque isso é a nossa vida. O Senhor que começou em mim e você a boa obra, Ele quer completar. Mas às vezes Ele encontra pessoas satisfeitas com a vida que já está. Ah não, eu já estou contente com isso aqui. Não diz isso, mas mostra com atitude. Quando é que um crente mostra que está satisfeito com o que já aconteceu? Quando ele para de orar, quando ele para de ler a Bíblia, quando ele evita os cultos, some, vazou. Tem gente culpando a pandemia até hoje. É porque, na verdade, houveram pandemias no decurso da humanidade, na vida espiritual de pessoas. E sabe quando a coisa se agrava mais? Eu vou dizer com você com todo carinho, com toda liberdade. É quando eu encontro um álibi para dizer para Deus por que eu não estou servindo como eu deveria. No mínimo o Espírito Santo vai falar, então, se não está acontecendo isso, é porque você me aleijou na sua vida. Você fechou o coração para mim, porque se é uma verdade que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito, se não chegou a ser dia perfeito, é porque ainda tem muita coisa para brilhar, e se não está brilhando, não foi porque Deus colocou o pé atrás em relação a ninguém, é porque a própria pessoa colocou o pé atrás, e aí não vai acontecer. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, se a minha vida ainda não alcançou esse patamar, não é culpa do Espírito Santo, é culpa minha, é omissão minha. Por quê? Porque talvez por uma necessidade eu fiz um propósito, talvez por uma necessidade eu busquei o Senhor, talvez por uma necessidade, permita Redinal, próximo monte eu estou junto.
Talvez por uma necessidade eu frequentei um momento de oração. Talvez por uma necessidade eu empenhei de determinada forma incomum ao Senhor, porque eu precisava de algo. E isso não é retrato de alguém que celebra o Espírito Santo, porque é um convite, é um alerta a eu fazê-lo sem estar precisando de coisa alguma, de estar satisfeito em alguma área da minha vida ou em todas as áreas da minha vida, mas continuo celebrando o Espírito Santo por ter entendimento que Ele fez isso na minha vida, e afastar-me dEle seria a minha ruína, seria a minha condenação, seria o meu decreto de morte. Então, se eu tenho entendimento que quem fez a obra na minha vida e quem fez todo o impossível na minha vida foi o Senhor, eu então não me afasto dEle, porque eu conscientemente sei que se me afastar, eu estou decretando retrocesso na minha vida. E como diz Paulo, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que voltam atrás, nós somos daqueles que avançam. Em nome de Jesus Cristo, vira para o teu irmão com cara de crente, se você tem, e diga assim: avance sempre. Vai, fala, avance sempre. Claro, meus irmãos, porque Deus nos entende, Ele sabe os processos que a gente vive. E existem momentos na nossa vida que parece que a gente põe o pé atrás, mas é um momento de Deus, de reflexão. Deus que conhece o nosso ser interior, que sabe de tudo. É um momento que a gente se reergue, se reanima, não se reinventa, mas que revê a nossa fé, que a gente revê a nossa maneira de nos relacionarmos com o Senhor, e é um momento em que Ele vai trabalhar a nossa vida. Eu disse que isso é um campo e é um assunto tão extenso que talvez eu nem fale no texto que eu li, porque eu quero só concluir aqui então, porque já tenho que quase parar, quando o texto de Efésios 5 diz: vede prudentemente como anda, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo porque os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, qual seja a vontade do Senhor para a minha vida. E aí ele diz: e por isso, por conta disso, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos. A palavra embriagar, em relação ao vinho, o original grego é diferente para enchei-vos do Espírito. Perceba que aqui Paulo está sendo tão cobrador de mim, a palavra está tão cobrando de mim, que não está dizendo que é o Espírito que vai vir a mim, o entendimento é esse. Eu vou ao Espírito, eu me interesso em mergulhar nas águas do Espírito, não é o tsunami do Espírito que vai vir na minha vida, não, é eu quem decididamente mergulho nas águas de Deus, é eu que vou me submergir na vontade de Deus. A sensação, o entendimento é esse: eu me mergulho no mover do Deus, me mergulho na vontade do Senhor, de maneira que eu fique todo coberto, que não apareça nem o cucuruto careca aqui, que todo o meu ser seja coberto, controlado, ministrado, administrado pelo Espírito Santo de Deus. O que isso quer dizer? Que não tem mais vontade em mim, que eu não decido mais nada pela minha vida, não vivo eu, Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, e assim mesmo se entregou por mim. Ou seja, eu entendo tanto o amor dele, eu compreendo tanto o propósito de Deus na minha vida, que eu abro mão da minha vontade. Eu entendi o que Cristo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e vem e siga-me. Eu entendi, então eu digo: eu não abro mão da minha vontade, eu quero a tua vontade para a minha vida. Eu nego a minha vontade, eu abnego, eu abro mão de tudo isso. Eu quero viver o teu propósito para mim. É uma oração fácil de fazer? Eu já encontrei obreiros que disseram, pessoas crentes que disseram: eu não canto mais aquele hino, eu quero ser, Senhor amado, como vaso na mão de oleiro. Não canto mais não. Fui cantar isso e veio um monte de tribulação. Presbítero Fernando, eu conheço.
Gente da nossa igreja. Vamos lá. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, diga, um como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Diga para ele se você quer. Quebra minha vida e me faça de novo. Diga, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida, ou seja, anula, eu abro mão da minha vontade, quebra, faz outro, conforme bem parecer ao Senhor. É fácil? Não é não, não é não. Tem até um cântico que diz que é vitória, vai chorando, geme e chora. E constatar que há vontades em nossa vida que se opõem ao projeto de Deus para nós não é fácil não, não. Celebrar o Espírito Santo integralmente na nossa vida não é fácil não, mas eu posso te afirmar que é totalmente possível. É totalmente possível, totalmente possível. O que a palavra diz depois que ela afirma, ou ela é imperiosa em declarar, não vos embriagueis com vinho em que há contenda? A linguagem embriagar quer dizer tirar a condição de compreender o que está acontecendo, prevalecer-se daquele estado para fazer coisas absurdas e depois dizer que não estava sabendo o que estava fazendo. Isso não acontece com o Espírito Santo. A palavra diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, eu sei muito bem o que está acontecendo, porque Deus não rouba o meu entendimento do que está acontecendo. Quem faz isso é o diabo, que veio roubar, matar e destruir. Que existem muitos casos de endemoniamento que você expulsa e a pessoa, onde eu estou? Nem aonde está ela sabe. Mas quando o Espírito está agindo na vida do crente, ele não só sabe onde está, mas sabe o que está fazendo, sabe o propósito para que está ali. Por quê? Porque o Espírito Santo está guiando ele a toda a verdade. Sei que a linguagem original de guiar a toda a verdade é revelar a Cristo e a salvação, eu sei. Mas eu também sei que essa expressão cabe para pensarmos que o Espírito nos guia a toda a verdade, porque Salmo 23 diz que ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem precisa ser guiado? Eu preciso. Existem dias que a gente precisa que Deus nos pegue pela mão. Oh meu Deus! E eu posso lhe dizer, ele pega mesmo. Ele segura mesmo e a gente trava também na mão dele, não solta, porque eu quero teu guiar. E não existe uma maneira melhor de celebrar o Espírito Santo então, do que servi-lo e celebrá-lo com a nossa própria vida. Então, para que isso aconteça, eu, Edneizinho, preciso que algumas coisas na minha vida sejam aperfeiçoadas, e você também precisa. Então, por isso antes eu falei de mim, para você não se irritar. Então você precisa
estar com a sua vida mais no altar de Deus, para que a gente celebre o Espírito Santo. Só que eu tenho uma coisa para te lembrar, que quando há desejo no nosso coração, quando há vontade no nosso coração, quando nós queremos isso, o Espírito Santo nos guia. Ele trabalha a nossa vida. Olha só, então só concluindo aqui a leitura. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque a contenda do vinho traz dissolução, mas o enchimento do Espírito Santo traz edificação, construção segura. E aí, qual é o resultado disso? Olha só, pode ver que o versículo 18 não termina com um ponto, ele termina com uma vírgula. E no português, quando tem uma vírgula, quer dizer que o sentido da frase não foi todo dito ainda. Olha como é que eu estou bom. Eu errava tudo isso quando estava lá no primário, essa nota vermelha. Eu passava, como diz minha mãe, passava raspando. Mas não passava raspando assim com o teto quase na cabeça, não. Era na laje mesmo, quase a cabeça na laje. Olha só, eu vou ler de novo. E não vos entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, vírgula, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, vírgula, dando sempre graças a Deus por tudo. Vira para o teu irmão e fala: por tudo. Vira para o teu irmão e diga: por tudo. Quando o Espírito de Deus está agindo na nossa vida, nós somos impedidos de murmurar. Quando isso está se completando na nossa vida, nós somos impedidos pelo Espírito de murmurar. Por quê? Fala assim: por quê? Eu vou repetir. Quando nós estamos num estado de murmuração, quando o Espírito Santo está agindo na nossa vida, nós somos impedidos de murmurar. Diga: por quê? Porque a murmuração é resultado de alguém que está insatisfeito. E estar insatisfeito com Deus é uma posição muito perigosa para mim. Por isso que 1 Tessalonicenses diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Dar graças a Deus por tudo. Por quê? Porque um fato que eu pense ser negativo ou ruim, possa ser Deus trabalhando na minha vida para me revelar algo que eu ainda não vi. Eu cantei aqui: quebra a minha vida. Pode ser Deus pegando com as duas mãos para quebrar. Olha a mão de Deus. Tem copo vazio? Está aqui. Quebra minha vida, e vem. E quebra. E quebra. E a gente: ai de mim que eu vou perecendo Isaías. Calma, meu filho. Calma, porque o senhor já vai acertar tudo. Não, tem brasa ainda para vir. Brasa do altar. Aí vem a brasa do altar, e quando a brasa toca e a obra é feita, há uma restauração completa. E talvez o vaso ou o copo representando o vaso não se levante assim, se levante assim. Olha que coisa linda. Uma irmã me deu no meu aniversário, e eu estou tomando água na caneca que ela me deu. Toda pessoa que passa pelo processo do agir de Deus não se ergue da mesma forma. Toda pessoa que se coloca na mão do Senhor para ser trabalhado, Ele vai trabalhar, Ele vai mexer em coisa que faça diferença. Você vai no médico: doutor, eu estou com a dor assim, toma cibalena. Ainda tem cibalena? Toma melhoral, que era mais pioral. No melhoral, pioral. Toma paliativo. Toma um Sonrisal. Vai, compra uma água tônica de quinino, daquela bem amarga. Deus não dá paliativo.
Deus mexe em áreas que vão fazer diferença em nossa vida. Não tem problema dele começar a mexer e você, não tem problema não. Você só não pode sair desembestado pela rua. O que foi? Eu orei e Deus está mexendo. Sai de perto de mim que Ele está mexendo. Vai pegar em você também. O açoite de Deus, a correção de Deus. 1 Coríntios diz que nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Olha aqui, que chique. Deus não quer que a gente seja condenado com o mundo. E quando eu sou movido em celebrar o Espírito Santo trabalha para que eu não seja condenado com o mundo de maneira alguma. Então Ele vai mexer em coisas que são fundamentais para a minha vida. Já falei demais, já passei, estourei meu tempo. Depois fala, você pode, né, pastor? Você estoura todo o tempo. Pois é. Mas como que eu pararia no meio disso aqui? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, quando a gente celebra o Espírito Santo na nossa vida, algo de Deus acontece. Se algo de Deus está acontecendo agora na sua vida, você pode não estar entendendo, mas se é Ele trabalhando, vamos dar glória ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor, vamos ter o coração grato a Deus, porque nós estamos sendo dignos de estar na mão dEle. Isso nos honra. Isso é uma honra para mim. E existem muitos fatos na minha vida que sim foram. Eu reafirmo e contaria o testemunho que são marcas de Deus trabalhando na minha vida, porque Ele não quer que eu seja condenado com o mundo. Deus não quer que você seja condenado com o mundo. Então, celebrar o Espírito Santo não quer dizer que tudo vai acontecer na nossa vida humana como a gente deseja e quer. Vão acontecer fatos que a gente nem gostaria de pensar, mas uma coisa é certa, Deus está ali segurando a nossa vida. Como diz o cântico, segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, diga para alguém, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando. Diga para o seu irmão, segura na mão de Deus, diga, e vai não é embora daqui não, vai na vida espiritual crescer, meu Deus do céu. Segura na mão de Deus, diga para alguém, segura na mão de Deus, diga, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, vai segura na mão de Deus e vai. Amém. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se coloque em posição de oração. Senhor, nos perdoe os momentos que nós não compreendemos o Teu agir em nossa vida. Nós nos colocamos diante do Senhor porque o que o Senhor tem proposto para nós nos agrada. Nós sabemos que a nossa vida no Senhor é um investimento futuro.
que as aflições desse presente século não são para nós compararmos com a glória que em nós há de ser revelada. Oh Pai, todas as vezes que as coisas aqui apertarem, nos dê condições de, com olhos espirituais abertos, Senhor, contemplarmos todo o propósito do Senhor para a nossa vida. Nós escolhemos, Senhor, nesta noite de quarta-feira, celebrar o Espírito Santo em nossa vida. Não há uma pessoa aqui, meu Pai, que seja completa ainda no Senhor. Todos nós estamos ainda na roda do oleiro e nós queremos ser trabalhados por Ti. Que a glória do Senhor e o Teu poder nos envolva de uma forma muito grande, de formas que toda a nossa vida glorifique ao Senhor. Como Pedro disse, que a nossa fé é semelhante ao ouro que é provado no fogo, mas o ouro perece. Mas a nossa fé, quando ela é provada, se acha em glória, louvor, honra ao Senhor. E é isso que nós queremos viver nesta terra, meu Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite de quarta-feira. Deus, com um propósito, começando, mas já enchendo o nosso coração. O Senhor vai trazer revelação, vai mostrar, Senhor, coisas extraordinárias para nós. Coisas, Senhor Deus, que o olho humano não viu, que o ouvido humano não ouviu, que não subiu à mente humana, mas são coisas que o Senhor preparou e separou para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que querem andar na Tua presença. Seja a Tua glória sobre nós, Senhor, e que haja uma liberação de perdão, Senhor, sobre a nossa vida, que todos nós, Senhor, com o nosso coração arrependido por conta dos dias de murmuração, das horas de murmuração, Senhor, reiteramos a nossa fé e nosso propósito com o Senhor, para a gente andar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Quem concorda, diga glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, o seu propósito na nossa vida.